em Lucas capítulo 14, versículo 25, fala assim sobre o serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Glória a Deus. Você que está em casa, a todos que estão aqui no templo, há uma mensagem que queima no meu coração sobre uma decisão que nós devemos tomar. Sobre uma decisão que talvez a gente tomou lá no início da caminhada, e de acordo com essa decisão que nós tomamos, nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar. E nós temos que continuar quando as coisas estão bem, nós temos que continuar quando tudo está dando certo, mas também nós vamos continuar no nome santo de Jesus, quando também as coisas não derem certo. Quando, por exemplo, vier uma pandemia, vier agora um lockdown de 10 dias, 8 dias, a gente mesmo em meio a essas circunstâncias não vai parar. Os jovens de Vila Americana não vão parar, a UMADSE de Vila Americana vai continuar, e a gente vai continuar com as nossas forças, com tudo aquilo que estiver às nossas mãos para fazer. Isso me queima no meu coração porque numa terça-feira, quando eu tinha começado ali, acabado de começar esse lockdown agora, temporário, o nosso grupo da palavra, conduzido pelo nosso jovem Will, Deus colocou no coração dele de fazer um encontro online e de acordo com o tema. E o nome do tema foi Eu não vou exterminar o meu futuro, ou o exterminador do meu futuro. E a gente fez um encontro ali online e foi uma maravilha, gente. Foi maravilhoso estar com todos os jovens ali. Tinha quase 30 jovens ali online, meditando na palavra e comentando e compartilhando daquilo que o Senhor fez nas suas vidas, e edificando uns aos outros, e suportando uns aos outros, e cuidando uns dos outros, e amando uns aos outros, e a gente estava ali reunido, e foi muito maravilhoso, foi muito tocante, porque Deus falou conosco, testemunhos assim, que os jovens vivenciaram ali naquela semana, naqueles dias que antecederam, e todos foram edificados. E para a próxima terça, você que está aí ouvindo, você jovem de Vila Americana, esse é um spoiler já da próxima terça-feira. Na próxima terça-feira vai ter o Terça Incendiária de novo, e nós estaremos reunidos e falando da palavra de Deus, e com um tema completamente poderoso, que é: o que tua glória fez comigo. Você aí já recebe um spoiler agora, e você já vai preparando aquela palavra. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração para que na terça-feira todos nós sejamos edificados. Outro spoiler, gente. Outro spoiler que eu vou lançar agora. Você que não sabe o que é spoiler, spoiler é quando a gente dá uma notícia do que está para acontecer. E é uma novidade, ninguém sabe ainda, mas você que está acompanhando essa transmissão, você vai saber agora. O spoiler que nós temos para falar agora para você é que hoje nós gravamos o primeiro podcast da UMADSE Vila Americana. Amém? Glória a Deus. E fica ligado que nos próximos dias a gente vai lançar nas nossas plataformas aí esse podcast que vai abençoar a sua vida, e você vai poder compartilhar também com outras pessoas que você conhece, com pessoas que talvez não conheçam a Cristo e vão poder conhecer a Cristo através dessa plataforma que a gente vai lançar, desse projeto que foi uma bênção. A gente sentiu a presença de Deus aqui e foi muito edificado.
E vamos lá. Então nós estamos falando hoje sobre uma decisão que temos que tomar, uma decisão que tomamos talvez no início da nossa caminhada cristã. E essa decisão nós tomamos porque alguém falou conosco, porque a palavra de Deus chegou até nós, porque a palavra de Deus chegou através de um testemunho, a palavra de Deus chegou através de um culto que você frequentou e você recebeu essa palavra e você tomou uma decisão, assim como esse rei que deveria ter pensado se com os seus soldados ele conseguiria vencer aquele outro exército que estava à sua frente, ou como esse construtor que pegou tudo que ele tinha na mão e sentou e analisou: devo ou não construir? Eu tenho tudo o que é necessário para construir? Então ele tomou essa decisão de construir. O rei tomou a decisão de combater, ou tomou a decisão de mandar ali uma embaixada para que tivessem um acordo de paz. É sobre essa decisão que nós tomamos. É sobre essa decisão que um dia a gente tomou. E é sobre isso que a gente vai falar. A primeira coisa que nós temos para pensar a respeito disso é sobre a palavra de Deus, que fala lá em Atos, capítulo 1, e o versículo 8. Está escrito bem assim que quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus e fomos tocados pelo Espírito Santo e fomos revestidos de poder pelo Espírito Santo, a gente é revestido de poder para algum propósito. Toda vez que acontece alguma coisa nas nossas vidas, acontece para algum propósito. Porque lá em Eclesiastes 3 diz que há um propósito, há um tempo certo para todo propósito debaixo dos céus. Então, se aconteceu algo na tua vida essa semana, se aconteceu algo na tua vida nesse mês, se aconteceu algo na tua vida, saiba que isso é para algum propósito. Aconteceu no tempo certo, no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, aconteceu para um propósito. E quando a gente lê esse versículo aqui e fala que nós fomos revestidos de poder para sermos algo, nós somos revestidos de poder para sermos testemunhas. E olha só que maravilhoso. O que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela fala daquilo que ela ouviu, ela fala daquilo que ela presenciou, ela fala daquilo com que ela teve contato, ela estava presente quando aconteceu tal coisa, né? Aconteceu um crime, tinha uma testemunha olhando aquilo e ela vai falar agora daquilo que ela viu. Ou aconteceu algo em determinado lugar, um roubo, não sei, tem uma testemunha que viu e ela vai falar daquilo que ela viu. No nosso caso, nós como cristãos, nós somos testemunhas e nós falamos para aqueles que estão diante de nós daquilo que Deus fez em nós. Nós falamos para essas pessoas da obra que o Senhor realizou em nós, da transformação que Ele fez em nós. Eu estava vivo, eu estava morto e agora estou vivo. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava condenado e agora sou justificado pelo poder que há no sangue de Jesus. Então essas testemunhas, elas falam daquilo que elas viveram, daquilo que elas presenciaram, daquilo que Deus fez na vida delas. E através deste testemunho, as vidas são tocadas. E através destes testemunhos, as vidas que estão ouvindo aquilo, os ouvidos que estão ouvindo aquilo, tomam uma decisão. Opa, o Paulo me falou que ele foi transformado, e daí a gente olha para a vida do Paulo, e ele está lá, andando diferente da maneira como ele andava, vivendo coisas diferentes da maneira como andava, e aí aquela pessoa que estava ouvindo, ela fala, o que ele está falando é verdade. Aquilo que ele testemunhou para mim é verdade, porque agora eu vejo na vida dele o que ele está falando, e então essa pessoa toma uma decisão. Sabe, irmãos, eu vejo muita gente hoje tentando enfiar Jesus goela abaixo das outras pessoas, e causando atritos, e causando confusões. As pessoas, não, é Jesus, e sabe, se posiciona de uma maneira que as pessoas devem olhar e pensar assim, não, isso daí não tem Jesus, olha o que ele está fazendo comigo, né? Está tentando enfiar Jesus goela abaixo. Há uma prática muito comum, e eu tenho acompanhado muito o mercado financeiro nos últimos, de um ano para cá, e os influencers do mercado financeiro, eles falam assim, eles
fazem uma análise de uma empresa, né? Eles fazem uma análise de uma ação, eles colocam todos os pontos positivos da empresa, eles colocam todos os pontos negativos da empresa, e eles falam quanto que a empresa faturou, eles falam quanto que a empresa lucrou, eles falam quanto que foi a margem de lucro para os acionistas, eles falam quanto a empresa cresceu ao longo de 5 anos, 10 anos, e eles fazem toda uma análise, e no final da análise, sabe o que eles falam? Mas isso não é uma recomendação de compra. E eles falam assim, não é uma recomendação de compra. Não pegue todos os ganhos que você teve e invista nisso. E coloque o seu dinheiro nisso, e coloque o seu tempo nisso, e coloque aquilo que você tem de valor nisso. O que eles fazem? Eles falam assim para você, tome uma decisão. Se você quiser, você pode até olhar essa análise que eu fiz, mas você tome uma decisão. Você decida o que você quer fazer, se você quer ou não. Isso não é uma recomendação de compra. E o que eu vejo como um cristão é que nós também devemos ser assim. A gente não vai ficar tentando enfiar água lá abaixo. Você tem que aceitar Jesus, você tem que porque isso. Você tem que aceitar Jesus também porque não. Com a gente é diferente. A gente vai falar bem assim: eu passei por isso na minha vida. Eu tive muitas percas, eu tive muitos problemas, eu tive muitas dificuldades, eu tive muitas tribulações, mas Deus está comigo. Eu não desisti porque Ele me fez forte. Ainda que vieram as lutas, ainda que vieram as tribulações, eu não vou parar, porque é Ele que me sustenta, é Ele que guarda, é Ele que me faz continuar. É o poder dEle em mim, é a graça dEle sobre mim, para fazer com que eu suporte, para fazer com que eu viva, para fazer com que eu experimente coisas maravilhosas da parte dEle. Você está entendendo? Não é uma recomendação de compra, eu falo daquilo que Deus fez por mim, e as pessoas ao olharem para mim, vão ver que é Ele mesmo que faz, é Ele mesmo que pode. Onde já se viu, o Fernando está aqui pregando nessa noite, o Fernando nem sabia falar direito, o Fernando falava tudo devagar, tinha um monte de características, olha só como que ele está falando agora, mas o que é? É mérito do Fernando? Não, é mérito do Deus que há na vida do Fernando, é mérito do Deus que há na vida da UMAT Civil Americana, é mérito do nosso Deus, é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo dEle. É isso, nós fomos chamados para sermos testemunhas do nosso Deus vivo. As outras religiões têm por aí muitos deuses, mas onde que eles estão agora? Estão mortos, estão na sepultura, estão identificados através de uma imagem, mas nós não, nós servimos o Deus vivo, que está vivo, que ressuscitou e que vai vir nos buscar. Nós falamos dessa viva esperança que há em nós, no nosso peito queima a esperança de que um dia o nosso Jesus vai voltar dentre as nuvens e vai arrebatar a sua igreja, e nós vamos ser arrebatados com Ele, vamos ser tocados por Ele, transformados do corruptível que hoje existe para o incorruptível, seremos revestidos de incorruptibilidade para contemplar, para ver, para transformados de verdade, contemplar a glória do nosso Deus. É isso, nós devemos ser testemunhas. Somos testemunhas. E essa é uma das características daquele que tomou uma decisão, daquele que sentou, daquele que avaliou, daquele que verificou. Seguir a Jesus, essa pessoa, presta atenção, essa pessoa que tomou essa decisão, ela avaliou: eu vou perder tudo que eu era. Olha isso, gente, isso é, meu Deus. Essa pessoa, ela sentou e avaliou: eu estou diante desse Deus, e agora eu vou perder tudo que eu era, para receber tudo que Ele é. Perceba essa troca que aconteceu quando você tomou essa decisão. Você se esvaziou de tudo que você tinha, de tudo que você podia, de tudo que você era, para que agora você seja tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus faz, porque o Espírito Santo de Deus agora está dentro de você, e o nosso Senhor Jesus falou que depois que Ele fosse, e nós
tivéssemos sido revestidos de poder do alto, poder do Espírito Santo, nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. É por isso que eu creio que ante a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja se manifestará de uma forma gloriosa, como nunca ninguém viu, e um grande avivamento virá sobre a terra. Por quê? Porque nós faremos as coisas que Deus quer que façamos, porque nós falaremos as coisas que Deus quer que falemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É importante, irmãos, quando nós tomamos essa decisão, quando nós sentamos, quando nós paramos para ouvir uma mensagem no culto e tomarmos essa decisão, que a gente seja, que crie-se em nós um sentimento do mesmo sentimento que tinha naquelas pessoas que moravam em Bereia. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 11, fala que o apóstolo Paulo foi pregar em Bereia. E os bereanos, eles tinham uma característica. Qual que era a característica dos bereanos? Eles confirmavam, eles liam, eles analisavam, eles investigavam tudo aquilo que estava sendo dito. Tudo aquilo que estava sendo dito. Eles pegavam assim, o Fernando falou que lá, que a igreja vai ser revestida com o poder do Espírito Santo, e ele falou que lá em Atos 1 estava escrito isso. Vamos lá abrir em Atos 1. E eles iam lá. Atos 1. E quando vocês estiverem reunidos, vocês receberão o poder. É verdade o que o Fernando falou. Eu creio nisso daí que o Fernando falou, porque o que ele falou está escrito mesmo. Sabe, irmãos, a gente precisa ter isso. O cristão, ele precisa ter isso na cabeça dele, esse pensamento. Do que? O pensamento de verificar as escrituras com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está sendo pregado. Você que está assistindo a gente nessa transmissão, confirme tudo isso que você está ouvindo, confirme tudo isso que o Espírito Santo está te testificando. Vá para a palavra, e se aquilo que estiver sendo dito, e se aquilo que estiver sendo falado estiver escrito na palavra, louve o nome do Senhor, creia no nome do Senhor, e Ele vai fazer uma transformação em você. Sabe, irmãos, a gente precisa ter esse sentimento, esse pensamento crítico. Do que? De avaliar as coisas. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras, por não conhecer as Sagradas Escrituras. O meu povo está perecendo por causa disso. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser assim. Assim como esses crentes lá em Bereia, eles ouviram a mensagem que estava sendo pregada, eles ouviram o Evangelho, e eles creram naquela palavra, e eles foram transformados por aquela palavra, e eles tiveram uma novidade de vida através daquela palavra. No meu trabalho, eu sou um analista de qualidade lá no meu trabalho, e eu faço, e uma das minhas funções é auditar. O que é auditar? Auditar, eu chego na área, eu pego todos os procedimentos que tem naquela área, ou seja, tudo que é feito lá está escrito em algum documento. Exemplo, o operador de empilhadeira, ao chegar o caminhão, ele tem que ir lá abrir a porta do caminhão, e ele tem que retirar a primeira embalagem, só uma embalagem de cada vez, e colocar aqui, e lá no procedimento está escrito isso. E o que eu faço? Eu tenho que ir lá e verificar se o que está sendo feito é o que está escrito. E uma vez que o que está sendo feito é o que está escrito, esse processo, aquela atividade está conforme, ou seja, está acontecendo como deveria acontecer. E é muito isso, gente. A gente precisa olhar para essa palavra, a gente precisa viver essa palavra, a gente precisa andar debaixo dessa palavra, e uma vez que estivermos andando debaixo dessa palavra, estaremos conforme aquilo que Deus quer, estaremos cumprindo a vontade daquilo que Deus quer, estaremos andando em novidade de vida, estaremos vivendo tudo o que Ele tem para nós. Você quer viver alguma coisa diferente da parte de Deus? Você quer ter experiências novas com Deus? Você quer viver algo novo da parte de Deus? Viva a palavra, viva de acordo com a palavra, medite na palavra de dia e de noite, seja tocado pela palavra, seja transformado pela palavra, viva experiências maravilhosas da parte de Deus por causa da palavra.
É a palavra de Deus que nos vai fazer caminhar, é a palavra de Deus que vai nos fazer viver, é a palavra de Deus que vai fazer com que um dia nós nos encontremos com o dono da palavra, a verdadeira palavra, a palavra viva, o verbo vivo que desceu dos céus. E por último, irmãos, para finalizar, hoje o culto é assim mesmo, é de uma maneira mais dinâmica, é de uma maneira mais rápida, para que você esteja aí na sua casa ouvindo, seja tocado pela palavra de Deus. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre esse evangelho, sobre essa boa notícia que nos foi dada, sobre essa boa notícia que recebemos e então tomamos uma decisão. A gente tem, na nossa geração, confundido as coisas, sabe? Nós temos, de uma certa forma, romantizado Jesus demais, esquecendo que além de um Deus de amor, de um Jesus de amor que morreu na cruz por nós, para nos salvar, também é um Jesus que virá com toda a justiça dele, e que olhará para nós e pensará assim: o Fernando renunciou tudo por mim, a Cris renunciou tudo por mim, o Paulo renunciou tudo por mim, Dinho, Giovana, Gisela, Camila, sabe, todos os músicos. Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: estes renunciaram tudo por mim. Eles poderiam ser ali talvez os mais influentes na sociedade, eles poderiam ser talvez as pessoas mais observadas por todo mundo, mas eles preferiram, ao invés da glória dos homens, a glória de Deus. Eles preferiram, ao invés das coisas deste mundo, as coisas de Deus. Eles renunciaram toda a sua riqueza, eles renunciaram todos os seus sonhos, eles renunciaram tudo aquilo que lhes foi colocado diante deles. Para que o quê? Para que estivessem diante de mim. Então, diante desses que renunciaram a tudo, eu vou falar: vinde, benditos de meu Pai, vinde, vocês renunciaram, vocês entregaram. E sabe, a gente não está parando para pensar nas coisas que devemos renunciar, nas coisas que devemos abrir mão, para que estivéssemos perto do nosso Deus, para que a gente esteja diante do nosso Deus, diante daquilo que Ele quer para nós. É por isso que, ao tomarmos uma decisão, ao decidirmos por Cristo, nós sabemos que todas as coisas que tínhamos antes agora são refutadas, são colocadas de lado, como o que Paulo fala, como esterco, porque não valem mais de nada diante da grande glória que nos é revelada, diante da grande glória que o Senhor nos apresenta, diante do grande reino que nos é concedido. E Ele tem esse reino para mim, Ele tem esse reino para você que está ouvindo. Ele está esperando uma decisão nossa, que a gente sente e avalie: não, agora eu tenho a Cristo, então tudo isso não vale de mais nada. O jovem rico é um grande exemplo. O jovem rico tinha muitas posses, o jovem rico tinha muitas riquezas, o jovem rico tinha muitos bens. E Jesus falou bem assim para ele: você tem cumprido todos esses mandamentos aí? Você não mata, beleza, glória a Deus. Você não rouba, amém por isso. Você trata bem o seu irmão, você até faz uma doação de generosidade lá para o seu irmão, você ajuda ele quando ele está precisando, parabéns. E daí, beleza. E o jovem rico, ele está ali, mas ele sabe que tem alguma coisa, ele sabe que está faltando alguma coisa. Mas mestre, eu já tenho feito tudo isso, o que mais eu preciso? Jesus fala bem assim para ele, e ele não abaixa um pouquinho. Ele fala: vende tudo o que você tem e segue. E aí o jovem rico, ele não pôde, porque ele sentou, ele pensou naquele momento e ele avaliou: não, eu não posso largar tudo que eu tenho, eu não posso deixar tudo que eu tenho, eu não posso tomar essa decisão. E quer saber, irmãos? Quer saber de uma coisa? Ele foi muito sensato, porque ele fez o que estava escrito aqui na palavra de Deus. Ele sentou e ele avaliou que não dava para ele. O que eu vejo hoje são muitas pessoas que vêm até a igreja e elas levantam a mão e dizem: eu quero esse Senhor, eu quero esse Senhor. Mas quando sai da igreja, volta para a sua vida, volta para as suas riquezas, volta para os seus bens. E eles
perdem a maior herança que eles podem ter. Sabe, irmãos, hoje a gente tem uma falsa impressão do que é herança. Até porque nós não temos uma herança tão grande. Quando se fala, o meu pai ele me deixou uma casa. O meu pai ele me deixou um carro. O meu pai me deixou um terreno lá na cidade do interior, a 500 quilômetros daqui onde eu moro. E a gente tem uma falsa impressão de herança. E a palavra de Deus fala que com Cristo nós somos co-herdeiros. Nós somos co-herdeiros com Cristo de uma herança celestial. De uma herança celestial. Você está entendendo isso, irmãos? Não é qualquer coisa. E às vezes a gente colocando numa balança, a gente fala assim, não, a herança que eu tenho para receber desse Pai que está sendo me apresentado, que é o nosso Deus, não é tão grande quanto essa pequena fortuna que eu tenho aqui. E a gente coloca as coisas desse mundo maiores do que as coisas que Deus tem para nós. Mas nessa noite eu quero dizer para você, a herança que o seu Pai no céu tem para a sua vida é muito maior que tudo aquilo que você viveu até hoje, é muito maior que tudo aquilo que você tem hoje. Não se compara. A glória que em nós há de ser revelada não se compara com as riquezas que nós temos aqui, não se compara com os bens que nós temos aqui, não se compara com talvez até os relacionamentos que nós temos aqui. Por isso hoje estamos diante de Deus para tomarmos uma decisão. Estaremos com Jesus, estaremos com Jesus, estaremos com Jesus, haja o que houver, estaremos com Jesus, aconteça o que acontecer, estaremos com Jesus, ainda que propostas nos sejam feitas para que nos afastemos dele, mas nós estaremos com Jesus. Nós decidiremos por Cristo, nós decidiremos por receber a grande coroa nos céus, de mais que vencedores desta terra, porque resistimos a todas as tentações, entregamos tudo por Jesus, deixamos todas as nossas coisas de lado para receber o que Ele tem para nós nos céus. Aleluia! A gente falou muito na nossa escola dominical sobre algo que recebemos de graça, que foi a salvação. A salvação nos foi dada de graça pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela nos foi dada de graça. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos a salvação que nos foi colocada por Jesus na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue e nos justificou de todo o pecado. Mas uma vez que recebemos essa salvação, uma vez que recebemos dessa graça maravilhosa, a maravilhosa graça de Jesus, uma vez que nos rendemos a ela, nos rendemos por completo, nos rendemos por inteiro, não é 90%. Se você achava que você entregando 90% para Jesus era muito, saiba que não vale. Ou é tudo ou é nada. A salvação é de graça, mas o reino que nos foi proposto vai nos custar tudo, vai nos custar tudo que temos. E o apóstolo Pedro fala para Jesus, quando ele fala para o jovem rico lá, e o jovem rico sai triste, e o jovem rico não pode suportar o peso daquela renúncia, e o Pedro ele já fica surtado, né? Ele fala: Senhor, se esse camarada não pode entregar a vida para ti, não pode te seguir, o que será de nós? E daí Jesus fala para ele: Pedro, vem aqui, o preço é esse. O preço é abandonar tudo. Mas uma vez que você abandona tudo por mim, você vai receber muito mais aqui na terra e muito mais no que há por vir. É essa decisão que precisamos tomar nessa noite. É essa decisão que precisamos ter. A decisão por Cristo, a decisão pela sua graça, a decisão pelo seu reino, a decisão de renunciar tudo por Ele.
de renunciar tudo por Ele, de abandonar tudo por Ele. O texto que nós lemos aqui diz: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Só que a gente vai ver que uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, tudo faz sentido, tudo vale a pena. As nossas vidas terão um propósito não aqueles que imaginamos talvez quando éramos pequenos, mas um propósito daquilo que Ele tem para nós. Ele tem um propósito para a tua vida, Ele tem um propósito para a sua família, Ele tem um propósito para aqueles que vão até Ele, para aqueles que decidem por Ele. Mas antes precisamos tomar essa decisão. Que nessa noite todos nós possamos tomar essa decisão. Essa decisão do quê? De não parar. Essa decisão de continuar. Essa decisão de fazer o que Ele tem para nós. De se entregar à vontade dEle. E eu falo para você, lá de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. É essa vontade que Deus tem para a sua vida, é essa vontade que você vai viver, é essa vontade que você vai experimentar a partir de hoje, talvez, através da decisão que você vai tomar, de entregar a sua vida para Jesus, e ser tocado por Ele, ser transformado por Ele, e de viver a vontade dEle. Porque quando você viver a vontade dEle, aí é que você vai se sentir realizado, é aí que você vai se sentir satisfeito. Toda a alegria que nós falamos aqui no início do culto, a alegria que o Dinho falou, é essa alegria do Espírito que estará sobre você. E se estiver tudo bem, você estará alegre. Se estiver tudo mal, você estará alegre, porque a sua alegria não estará nas coisas deste mundo, estará em nosso Deus, que fez os céus e a terra, e nos guarda, e nos cuida, e nos dá a sua graça, para vivermos e suportarmos tudo aquilo que nos vier diante de nós.